Eu me chamo Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoro falar. Na verdade, para falar desse tema, precisa ter um vinho na nossa mão. E eu vou falar do quê? Eu vou falar dos aromas dos vinhos, sim. E o tema da live hoje é: entenda por que os aromas dos vinhos são o ponto de conexão entre a comida e o vinho. Porque, afinal de contas, a gente está aqui para harmonizar, né? Então, justamente os aromas, eles são bastante importantes por conta disso. Eles vão fazer essa conexão do vinho e da comida. E nós vamos hoje entender como é que isso acontece, por que isso acontece, e eu espero que você saia daqui já preparadíssima com relação aí aos aromas dos vinhos. Para a gente começar a falar sobre os aromas do vinho, é bom a gente definir, né, o que são esses aromas dos vinhos. Então, o que será que são os aromas dos vinhos? Você já parou para pensar? Muita gente, eu sei que pensa, né, e talvez você seja uma mulher que possa pensar assim também, que esses aromas dos vinhos, eles foram colocados nesse vinho de uma maneira artificial, que é um vinho aromatizado artificialmente. Outras pessoas acham que não existem esses aromas dos vinhos, que é uma invenção da cabeça daquelas pessoas que querem ser metidas no vinho, querem ser snobs e dizer que entendem muito de vinho. E tem outras pessoas que não entendem muito de vinho, ou que até entendem de vinho, mas que acabam exagerando nessa questão dos aromas, ou seja, falando muitos aromas de uma só vez, como se tivesse decorado esses aromas. E isso também não é aromas dos vinhos. Então, aroma dos vinhos não é uma coisa que foi colocada artificialmente dentro do nosso vinho. Tá? Os aromas dos vinhos, eles se originam nos próprios vinhos. Os aromas dos vinhos também não são uma invenção da cabeça das pessoas. Realmente, o vinho tem os seus aromas, tem seus cheiros. E a gente vai entender hoje de onde veio esses cheiros. E os aromas dos vinhos também não são esse exagero que muitas vezes o pessoal faz de fazer uma lista de aromas porque foi decorando aqueles aromas do vinho. Tá? Isso não é entender e nem sentir os aromas dos vinhos. Mas então, Lília, o que são os aromas dos vinhos? Para você entender, isso faz parte da química do vinho, tá? Faz uma parte química que tem a ver com o vinho e tem a ver com a nossa fisiologia, com a nossa parte do nosso corpo, principalmente do nosso cérebro. O vinho, ele desprende moléculas olfativas. Os aromas são moléculas que vêm pelo ar, tá? Isso são aromas não só do vinho, aromas de qualquer coisa, de comida, os cheiros, né? Os cheiros de tudo que você tem na natureza, ele vai vir através dessas moléculas voláteis que vêm pelo ar e chegam até o seu nariz. E dentro do seu nariz, eles vão atingir uma parte do nariz onde tem terminações nervosas, tem partes ali de neurônios, tem células que vão atingir essa parte do bulbo olfatório dentro do seu nariz. Ah, mas isso é muito técnico, Lília, isso é muito técnico. Precisa saber tudo isso para entender o nariz? Não, não precisa. Pensa no seguinte, você vai cheirar uma flor, tá? Então, você vai cheirar uma flor, o que você faz? Você se aproxima daquele objeto, no caso dessa flor, para cheirar, para sentir o quê? Os aromas que ela está desprendendo pelo ar. Essas moléculas entram pelo seu nariz, e aqui em cima, né, da nossa cavidade nasal, ela encontra com esses receptores, tá? São impulsos elétricos. Pensa que nosso cérebro ele é comandado por impulsos elétricos. Então, essas moléculas chegam ali, batem ali e ativam esse impulso elétrico que vai parar lá dentro do nosso cérebro, no ponto do nosso cérebro que é responsável por esse nosso sentido, que é o sentido do olfato. Todos os nossos sentidos estão no nosso cérebro. A visão está no nosso cérebro, o olfato está no nosso cérebro, o paladar está no nosso cérebro. Até o nosso tato, que acontece aqui na nossa pele, ele também chega até o nosso cérebro. Todo o comando está no nosso cérebro e tem uma área do nosso cérebro responsável por identificar esses aromas, por reconhecer esses aromas. Tá? Então, essas moléculas que são as moléculas químicas ali que formam aquele tipo de aroma, batem aqui no nosso nariz, bate ali dentro, chega lá no nosso cérebro. E essa área do nosso cérebro,
que tem de interessante nessa área? Essa área do nosso cérebro, ele é responsável pela nossa memória olfativa. E o que é essa memória olfativa? É justamente aquilo que faz com que a gente identifique se um cheiro é bom, se um cheiro é ruim, se um cheiro é agradável, se um cheiro não é agradável. Essa memória olfativa, ela também é responsável por tudo aquilo que a gente já cheirou na nossa vida, né? A gente só vai ser capaz de reconhecer um cheiro quando a gente já cheirou ele alguma vez na nossa vida, né? Não dá para você sentir um aroma, um cheiro daquilo que você nunca sentiu. E isso é importante você entender, porque aí desmistifica essa história de que você, eu não consigo sentir esse cheiro, eu não consigo identificar esse aroma. Pode ser por dois motivos. O primeiro motivo, porque você não está treinada para identificar os aromas, então isso sim, a gente faz um treino para você começar a abrir, a despertar o seu sentido do olfato. E outra é que pode ser que você nunca tenha sentido esse cheiro antes. Então, você não tem ele na sua biblioteca olfativa, tá? O cheiro bom e o cheiro ruim, a gente distingue desde sempre, né? O cheiro da comida da nossa mãe é uma memória olfativa e é uma memória que atinge o nosso emocional, né? Um cheiro da casa da nossa avó. Eu me lembro que quando eu morei em Madrid, eu sentia muito cheiro de madeira queimando, porque lá na época a calefação, ainda tinha muitos prédios com a calefação que não era a gás, era a carvão, né, a lenha. Então, a cidade cheirava fogão a lenha, e fogão a lenha é uma memória que eu tenho desse aroma da casa da minha avó. A roupa do namorado, o travesseiro de nenezinho, tem aquele cheirinho típico, né? Assim como os cheiros ruins também. A gente tem ali, um banheiro sujo, já vem para a gente no nosso corpo, a gente já sente, né? A emoção de um banheiro sujo. Pensa numa batata podre, como ela é fedida, aquilo fede, é horrível. O gás de cozinha, né? Um cachorro molhado. Então, esses aromas, esses cheiros, eles têm um impacto também na nossa parte sensorial e na nossa parte já de gostar do cheiro ou não gostar, né? A repugnância ou amar, adorar aquele cheiro. Pensa nos perfumes, né? Os perfumes que trabalham também com toda essa coisa perfumaria. E é como eu comentei, essa memória olfativa, ela acontece aqui muito próxima do nosso sistema límbico, que ele é responsável pelos nossos comportamentos e pela nossa memória emocional. Por isso que os cheiros também nos trazem a memória afetiva. Como eu falei, a casa da minha avó me remete à infância, a mãe fazendo aquele bolo gostoso quando você chega na cozinha, remete a um carinho, remete a alguma coisa que faz parte, às vezes, da sua infância, ou de algum momento afetivo. E aí você imagina uma coisa agora, imagina tudo isso que eu estou falando, dessas emoções que são trabalhadas com várias coisas da nossa vida, agora tudo isso focado no vinho, né? Tudo isso focado agora nessa questão aromática que a gente vai sentir aqui na nossa taça. Toda essa emoção que está dentro dessa nossa taça e que a gente começa a sentir essa emoção pelo nariz. Imagina você, na verdade, sentindo o máximo prazer com o seu vinho, porque você começa com o seu vinho não colocando na boca, mas você começa sentindo esses aromas. E a partir desses aromas você já começa a se abrir para esse vinho. Inclusive, já sentindo também tipos de comida que já podem aí harmonizar. Percebe como quando você sente isso, isso facilita muito você harmonizar vinhos com comida de uma maneira simples e descomplicada? Porque você está já sentindo o seu vinho, você não precisa decorar aromas do vinho, você não precisa ficar preocupada com se aquilo é técnico ou não é técnico, que tipo de substância tem nesse vinho. Não, você está sentindo esse seu vinho e você vai começar a descobrir esse sensorial no vinho e também já imaginando aí a harmonização que você vai poder fazer, né? E existe uma diferença muito importante entre você sentir o vinho, e olha que interessante, eu estou falando de sentir pelo nariz, mas você sabia que você também sente os aromas na boca? Né? Você sente os aromas na boca. E muitas mulheres confundem isso. Muitas mulheres, às vezes, confundem o que é sentir esses aromas do vinho.
e falam dos aromas da boca, e falam dos aromas do nariz. Não é errado sentir aromas na boca, a gente realmente sente os aromas na boca. E muitas vezes os aromas que a gente sentiu no nariz vão se repetir na boca, porque existe uma diferença, existem dois tipos aí de aromas, maneiras de você sentir esse aroma, tá? A primeira maneira é você sentir pela via direta, que é a via pelo nariz, isso que eu acabei de explicar. Você coloca, né, o vinho, ou se aproxima do objeto que está aromático, pode ser um perfume, uma flor. No nosso caso é o vinho. Você aproxima esse vinho do seu nariz e você está sentindo ele pelo nariz, pela via direta. Só que quando você vai levar esse vinho na sua boca, você também tem um canal que liga a sua boca com a sua cavidade nasal. Isso chama retronasal ou retrogosto. Se você respirar, na hora que você tiver com o vinho na sua boca, você respira e você solta o ar pelo nariz, você vai sentir esses aromas vindo de novo através da sua boca. Ele também vai atingir de novo essas terminações nervosas, esses neurônios, e vai chegar também no seu cérebro. E é por isso, olha que interessante agora, é por isso que muitas vezes, se você está resfriada, você não sente o sabor da comida. Olha que interessante, o sabor da comida, aquilo que você vai sentir na sua boca, o sabor do vinho, ele depende do seu nariz. Então, olha como é importante o nariz na hora de você harmonizar os vinhos com qualquer tipo de comida, porque para você sentir o sabor da comida, você também precisa usar o nariz nessa retronasal. Tanto no vinho como na comida, você sente os aromas dessa comida através da sua boca. Então, a gente tem duas vias para sentir esses aromas. E aí, o que acontece? Você está resfriada é quando você não sente esses sabores, quando você está com o seu nariz entupido. E quer fazer um teste? É só você tentar comer alguma coisa bem saborosa tampando o seu nariz. Tampa o nariz e veja se você vai sentir o gosto gostoso. Porque isso depende também do seu retronasal. E às vezes a gente se confunde com isso, né? E a gente pensa que aquele sabor é um sabor, sim, mas é um sabor que está ligado aromaticamente a tudo isso que eu estou comentando com você, tá? Daí que você já começa a perceber que os aromas são muito importantes para a gente sentir esse prazer nos vinhos e para a gente conseguir harmonizar esses vinhos com qualquer tipo de comida de uma maneira mais simples e mais descomplicada. Porque quando você desmistifica os aromas, tudo fica muito mais simples com o vinho. E não é complicado os aromas. Olha só, se você pensar, primeiro, nos benefícios, né? Eu trouxe aqui só 4 benefícios, né? De que por que é importante você sentir esses aromas para você descomplicar a sua harmonização. Primeiro, porque pelo nariz, eu acabei de falar lá, que tem cheiros gostosos e cheiros ruins. Isso você já sabe, né? Intuitivamente, desde que a gente nasce, o olfato é o primeiro sentido, né, que a gente desenvolve. O olfato, para você ter uma ideia, é por onde a mãe se comunica com o bebezinho. O bebezinho, quando nasce, ele vê muito pouco, né? Tá até com o olhinho meio fechadinho, ele tem ali as suas sensações, né? Mas ainda não está totalmente ali desenvolvido, a fala não está desenvolvida, né? Mas o olfato ele já tem. E ele reconhece a mãe pelo cheiro, pelo olfato. A mãe se comunica com o bebezinho pelo olfato. Olha a importância disso. Então, desde que a gente já nasce cheirando. Qual é o problema, minha amiga? O problema é que quando a gente chega numa idade, sei lá, mais ou menos, quando a gente é criança e a gente começa a explorar as coisas e a colocar as coisas no nariz para cheirar e começa a cheirar as coisas, a gente começa a falar para a gente, menina, não cheira, isso é feio, nossa, tira o nariz daí, isso é coisa, nossa, parece um cachorro, fica cheirando tudo. A gente é meio reprimida a não usar o nosso sentido do olfato. E muitas vezes o que vai acontecer com a gente, o que eu observo com muitas mulheres, né, e as minhas alunas, quando começaram também, elas reclamavam muito disso, e eu também senti isso, né? De como desenvolver meu nariz, e eu sentia isso, eu falava, nossa, mas será que eu vou conseguir sentir esses cheiros que o pessoal tanto fala, né? Como que é isso? Porque a gente ficou muito tempo reprimida para não sentir, né? Não ficar cheirando as coisas, não colocar o nariz nas coisas para cheirar,
E, ao mesmo tempo, a gente ficou meio empoeirada, né? A nossa memória olfativa lá no nosso cérebro ficou ali como se fosse uma biblioteca. A gente tem aromas que a gente cheirou a nossa vida inteira, desde que a gente nasceu. Só que ficou ali, paradinho, apagadinho, sem uso, enferrujado, como você preferir, a analogia que você preferir. Eu gosto muito de empoeirado. Por quê? Porque aí a gente começa a tirar a poeira do nosso cérebro, da nossa memória olfativa, e ela começa a vir. E ela começa a vir, conforme a gente vai cheirando, ela começa a vir, a despertar essa nossa memória. E uma das primeiras coisas que serve, né, que é o benefício de você sentir esses aromas do vinho, e tirar realmente um tempo para sentir esses aromas, é justamente porque através dos aromas, a primeira coisa que você vai perceber é se o vinho tem um defeito ou não. Porque se o vinho não estiver cheirando a vinho, ele tem um defeito, né? Ovo podre, por exemplo, não é um aroma agradável. E não é um aroma que deve estar em um vinho, mas ele é um defeito do vinho. Às vezes, no processo de elaboração do vinho, de fermentação do vinho, acontece uma contaminação e ele pode estar cheirando ovo podre, ele pode estar cheirando ácido acético, ele pode estar cheirando bochonê, que eu não sei se você já ouviu falar essa palavra ou não, mas para descomplicar, na verdade, é aquele cheiro de mofo, de coisa molhada, né? De coisa de papelão, de caixa de papelão molhada. Então, você pelo nariz já reconhece se aquele vinho está saudável ou não, se aquele vinho está bom ou não. Se ele cheira bem, é porque ele é um bom vinho. Olha só que interessante. O que é um bom vinho? Muita gente me pergunta, o que é um bom vinho? Um bom vinho, minha amiga, é um vinho que não tem defeito. Para começar, não é o vinho que você pensa que é o vinho que você mais gosta. É um bom vinho para você, tá? Tudo bem. E é respeitável isso. Mas um bom vinho, um vinho que está bom de verdade, é um vinho que não tem defeito. E não importa se ele é caro ou se ele é barato. Se ele não tiver defeito, ele é um bom vinho. É um conceito revolucionário? Eu acho que é um conceito simples. É um conceito para simplificar o vinho. Não existe o vinho ruim ou bom do ponto de vista. Existe o vinho ruim ou bom para você, do ponto de vista do seu gosto pessoal. Mas do ponto de vista do vinho em si, ele vai ser bom ou ruim se ele não tiver um defeito. Porque se ele tiver defeito, é para jogar fora. Ele está ruim. Tá ruim. E como é que você sabe se ele está ruim? Uma das maneiras de saber se aquele vinho está ruim é pelo aroma. Você começa pelo aroma, né, a verificar isso. Então, é muito importante esse aroma. A outra coisa é que você já começa a identificar o estilo daquele vinho e como é aquele vinho, e principalmente, será que é um vinho jovem ou será que é um vinho envelhecido? Já na taça, pelos aromas, você já é capaz de identificar se é um vinho jovem, porque existem aromas tipicamente de vinhos jovens e aromas tipicamente de vinhos envelhecidos. Então, já serve para você também já identificar que tipo de vinho é aquele. É um vinho jovem ou um vinho envelhecido? E é óbvio que você vai sentir prazer já de cara com os aromas dos vinhos. Esse prazer, ele começa no visual e ele vai passando ali agora para o seu olfativo, até chegar no momento que você vai estar harmonizando na sua boca. Mas você já começa a ter prazer com o seu vinho já na sua taça, já de cara com o aroma. Então, isso é muito importante para você, porque, afinal de contas, o vinho ele está aqui para nos trazer também esse prazer. E, ao mesmo tempo, você, ao identificar e saber sentir aromas, você já começa a pensar nas suas combinações com a comida, porque a comida também tem aromas. E aí você já começa a fazer essa conexão dos aromas com a comida. E olha, para você ver que como é importante essa questão dos aromas, não só como é importante, como ela é realmente, você pode desenvolver os seus aromas, porque às vezes a gente acha que aroma é assim, né? Eu já vi muitas mulheres também, às vezes, elas erram muito de pensar, né? É um erro de pensar que, na verdade, você tem que nascer com um dom para sentir os aromas. Ai, o meu nariz não funciona, ai, eu não tenho esse dom de sentir esses aromas, não vou conseguir, né? Porque, ai, o meu nariz é diferente do resto da humanidade e tal. Deixa eu te contar uma coisa interessante. Sim que é verdade que existem algumas doenças,
Sim que é verdade, por exemplo, que na Covid a gente teve, né, um período que a gente teve perda de olfato, e justamente por isso a ciência, ela desenvolveu, né, uma fisioterapia olfativa, que é para você recuperar o seu sentido do olfato, que é o treino olfatório. Você consegue treinar o seu nariz para voltar a recuperar esse seu sentido, né? Então, isso é científico, não sou eu que estou dizendo. Isso tem aí matérias, né, na internet, e eu trouxe justamente uma matéria de um cientista alemão que estuda muitos aromas, é o Hans, e ele estuda o aroma como uma ciência. Segundo ele, inclusive, o corpo sente. Ele descobriu nos estudos dele lá na Alemanha que não é só o nariz que sente, a nossa pele sente, os nossos poros sentem o aroma também, as nossas células sentem os aromas. Mas eu trouxe só um trechinho da reportagem com ele, aonde ele vai contar para a gente uma coisa muito interessante para desmistificar essa ideia de que o meu nariz não funciona e eu não vou conseguir nunca treinar o meu nariz, eu não vou conseguir nunca evoluir com o meu nariz. Então, deixa eu colocar aqui para você ver um trechinho curtinho, tá? Do nosso cientista alemão aqui. Vamos lá. É que o cheiro mantém o cérebro em forma. Se nos concentrarmos no nosso olfato 3 vezes por dia durante 5 minutos, o desempenho do nosso cérebro pode aumentar. O cheiro também determina como nos sentimos. Seja o odor das folhas de outono, de uma boa comida ou do país de origem, todos nós relacionamos algo com os cheiros. E os associamos com memórias e emoções. O cheiro pode provocar nojo, relaxamento ou alegria. E perder o olfato é sempre algo dramático. Você pode fechar os olhos e imaginar como seria perder a visão. Com certeza isso não seria bom. Ou não poder ouvir, o que acontece com muitos idosos. Eles sofrem com isso. E muitas vezes, quando conversei com pessoas que perderam o olfato, muitos deles disseram que preferiam ter perdido a visão ou a audição. Sem o olfato, eles não conseguem mais reconhecer as comidas, mesmo sentindo. É que o cheiro mantém o cérebro em forma. Então, mas olha que interessante, né? Eu não sei se estava muito baixinho ou não, mas eu vou comentar com vocês. Ele fala nesse trechinho, né, que se você treinar durante 3 vezes, né, por dia, 5 minutos, o seu cérebro já começa a evoluir. Se eu treinar 5 minutos por dia, né, 3 vezes por dia, 5 minutos, o seu olfato, ou seja, colocar atenção no seu olfato, colocar essa atenção nesse nosso sentido que está empoeirado, isso já vai começando a melhorar o seu cérebro. E não só no sentido do vinho, mas olha só que interessante, no sentido da sua saúde como um todo, né? O seu nariz começa a se desenvolver. A gente tem nas grandes cidades, a gente mora em grandes cidades também, hoje em dia com a poluição, isso daí atrapalha muito também, né? A rinite, tudo isso atrapalha muito. E ele fala uma outra parte ali no final, ele fala assim, que teve pessoas, que ele já conversou com pessoas que perderam o olfato, e que essas pessoas dizem que elas prefeririam ter perdido a audição ou perdido a visão do que perder o olfato, porque elas deixam de sentir as coisas, é muito mais difícil, né, para se adaptar a essa perda do olfato. Por isso que na Covid realmente teve muitas pessoas que ficaram bastante assim nervosas, né? E tiveram que fazer realmente essa fisioterapia para recuperar o olfato. A boa notícia é que é recuperável esse olfato. E isso vem provar para a gente que o nosso nariz pode ser desenvolvido. E se pode ser desenvolvido por conta da perda do olfato, pode ser desenvolvido para a gente sentir os aromas dos vinhos. Olha que delícia, olha que interessante. E como isso vai nos ajudar a harmonizar vinhos com qualquer tipo de comida de maneira simples e descomplicada? Simplesmente porque você vai começar a se conectar com você mesma.
Isso daqui, eu trouxe essa frase da Engenharia das Essências, que é uma loja de essências que trabalha, tem um blog bem legal e trabalha com tudo que é isso de aromas, porque os aromas estão presentes nas essências, nos perfumes, né, nos nossos cheiros do dia a dia, nos produtos de limpeza, nos nossos produtos de beleza. Mas olha o que fala aqui que é interessante. Cada pessoa possui um cheiro de sua preferência. Nós somos únicas. Por quê? Cada pessoa tem a sua própria biblioteca aromática, né? Biblioteca olfativa. Essa preferência aromática foi construída ao longo da nossa vida. Lembra que eu falei? Desde o começo da nossa infância, a gente vem sentindo cheiros, e essa experiência que a gente vivencia também de cheiros também vai ficando com a gente, tanto de forma positiva como negativa. Então, vai sendo construído ao longo das nossas experiências. Significa que a gente ainda pode ter novas experiências com aromas. Então, não se preocupe. Se você... Muitas meninas também falam, mas eu não conheço essa uva. Como é que eu vou sentir o cheiro dela se eu não conheço essa uva? Você vai também agora desenvolver o seu sentido aromático conhecendo novos aromas. Ou seja, além de você já ter uma biblioteca olfativa na sua mente, você vai começar a rechear ela com novos aromas, com novidades. Olha que curioso, eu estava lá no meu curso lá de sommelier em Madrid, e existe uma coisa interessante. Por isso que eu sempre digo também para as minhas alunas, não se prendam muito nos comentários que vocês vão lendo nos rótulos dos vinhos. Por quê? Muitos vinhos são europeus, por exemplo, e eles colocam ali na descrição daquele vinho aromas que o pessoal da Europa sente porque existem frutas, existem flores, existem aromas que são muito típicos de lá. Só que são aromas que a gente não tem aqui no hemisfério sul, a gente não tem no Brasil. Só que o contrário também é verdadeiro. Tem muitos aromas que a gente tem no Brasil que eles não vão sentir na Europa, porque eles não têm essas frutas lá. E quer ver um exemplo? Isso aconteceu comigo. Foi comigo, é caso real. A gente estava fazendo os nossos exercícios, né, no curso de sommelier. Os mesmos exercícios que eu fiz no meu curso de sommelier são os exercícios que eu ensino para minhas alunas, tá? É a mesmíssima coisa. São os exercícios profissionais que a gente faz, que são exercícios de ativação do nosso nariz, do nosso sistema, né, olfativo. E aí a gente tinha que falar o que a gente estava sentindo na nossa taça. Então, imagina assim, eu com a taça na mão, sentindo o aroma e descrevendo o que eu estava sentindo. Cada aluno foi fazendo isso. E eles falavam alguns aromas que eu não sabia muito bem o que era, mas até imaginava, mas eu já morava lá há alguns anos, até imaginava, mas de vez em quando vinha alguma coisa que eu não entendia muito bem o que era, tá? Só que aí chegou na minha vez e eu senti aquele vinho, e para mim veio um cheiro de jabuticaba. E jabuticaba é um aroma que faz muito parte da minha infância, porque na fazenda da minha avó tinham 40 pés de jabuticaba. E todas as férias eu passava o café da manhã subindo numa árvore, e eram aquelas árvores nativas, tá? Não eram essas baixinhas, não. Eram árvores mesmo altas. Eu subia lá no pé de jabuticaba e ficava lá, chupando jabuticaba o dia inteiro, quase. Né? Então, assim, a jabuticaba para mim era muito presente. E aquele vinho me remeteu a jabuticaba, assim, sem dúvida alguma. Só que olha o que aconteceu. Na hora que eu falei jabuticaba, todo mundo me olhou com uma expressão de que é isso? Jabuticaba? E nem sabiam falar jabuticaba. Porque não existe jabuticaba na Espanha. Não existe. Simplesmente isso. Então, eles nem sabiam do que eu estava falando. Porque era a minha experiência pessoal, era o aroma que eu identifiquei. Mas eles identificaram outros aromas de frutas negras. Eles falaram os aromas que faziam parte do repertório deles. Então, quando a gente está trabalhando os aromas, para a gente poder harmonizar nossos vinhos com as comidas, a gente está trabalhando o nosso repertório. E quanto mais repertório aromático a gente tiver, mais simples e mais descomplicado fica a nossa harmonização, né? Agora, o grande benefício mesmo da gente ter esses aromas e começar a despertar o nosso sentido aromático, o nosso sentido olfativo, é que são esses aromas que vão, na verdade, conectar a gente com o mais profundo do nosso sensorial. E é o nosso sensorial que abre portas para conectar os pratos e os vinhos, as comidas. É através dos nossos sentidos, do nosso sensorial, que a gente vai harmonizar cada vez melhor e de forma simples, descomplicada, sem medo de errar, com muito mais segurança
e trazendo muito mais prazer para essa comida, para esse vinho juntos. E por quê? Porque a gente está sentindo realmente, plenamente, os dois, a comida e o vinho juntos, né? E a gente tem que lembrar que essa questão sensorial a gente desenvolve. E muitas vezes, eu estou falando muito do olfato hoje, porque nosso tema é o aromático, mas a gente também tem o sentido na boca, a gente também tem o nosso sentido do visual. Agora, um dos grandes prazeres do vinho é realmente você sentir os aromas, porque ele vem antes de você realmente chegar no ponto de juntar a comida com o vinho. A comida vem antes, cheirando, o vinho também tem seus aromas, né? Esses aromas vão conectar o mais profundo de você e vai abrir essas portas para você fazer as suas harmonizações cada vez mais deliciosas e com muito mais prazer, né? Então, acho que esse é um dos grandes benefícios, eu enxergo que isso é um dos principais mesmo benefícios que a gente tem quando a gente começa a realmente despertar esse nosso sentido novamente, né? Novamente, voltar a ser crianças mesmo e botar o nosso nariz na nossa taça. Mas aí, Lilian, por onde eu devo começar? Olha só, eu tenho essa frase aqui que eu gosto muito de descrever, de estimular, né, minhas alunas com essa frase aqui, olha, descrever os aromas do vinho, ele é um ato subjetivo mesmo, tá? É subjetivo por quê? Porque cada uma tem a sua própria interpretação. Vai depender do seu conhecimento, da sua experiência e da sua prática, né? Do seu conhecimento, não só um conhecimento de fundamentos, mas um conhecimento também sensorial, da sua experiência de estar aí com vinhos a todo momento, parando para prestar atenção nesse vinho aromaticamente falando, e da sua prática. Portanto, qual é a conclusão, minha amiga? É que você aprender a descrever os aromas, a sentir os aromas, você pode aprender, porque depende de um conhecimento, você pode se desenvolver, porque você vai experimentando, experienciando e vai se desenvolvendo, e pode ser amplificado com a sua prática. É puramente uma questão de treino do seu nariz, de treino olfativo, assim como recuperar o olfato, né? E aí, eu queria te trazer justamente essa questão. Como eu faço isso, né? Como é que eu começo com isso? A gente começa aqui na Castalha aprendendo a degustar. Por quê? O degustar o vinho ajuda a gente a harmonizar, não só os vinhos, mas ajuda também a gente a melhorar a nossa degustação da comida também. Indiretamente, quando a gente começa a aprender a degustar vinhos, a gente começa a harmonizar melhor, a gente começa a sentir melhor os pratos, a gente começa a sentir melhor esses aromas. Porque olha só que interessante, o degustar, a gente degusta o vinho sentindo os aromas. A gente degusta a comida sentindo os aromas do prato também. Os pratos, a comida tem cheiros também, não é só o vinho. Quando você aprende a degustar, você aprende uma técnica. Degustar é uma técnica. Não é algo milagroso. Eu não tenho uma varinha mágica que eu vou fazer você agora começar a sentir os aromas e os sabores do vinho de uma hora para outra, não. Na verdade, existe uma técnica, um passo a passo. O que é uma técnica? Um passo a passo para você fazer. E quando você vai repetindo, vai ficando melhor, né? Qual é a técnica de dirigir um carro? Existe uma técnica. Você faz o passo 1, passo 2, liga na chave, bota ali, embreagem, freio, tal. Tem uma ordem, né? Tem uma técnica de como fazer e tem uma ordem que você segue e você começa a ficar boa naquilo, vai ganhando prática, vai ficando fácil de fazer, né? Vai ficando já interiorizado em você, e aí você faz isso rapidamente de uma maneira muito gostosa. E aqui é a mesma coisa. Então, como que degustar vai ajudar você a harmonizar vinhos de uma maneira simples e descomplicada? Vai te ajudar, primeiro, a conhecer os vinhos, através dos aromas, e na hora que vier a comida também, ou você já pode até, porque você já tem muitas comidas já na sua mente, você já sabe os aromas daquela comida e já começa a encontrar pontos de conexão dos dois. Vai te ajudar a reconhecer esses aromas, tanto no vinho quanto na comida. E aí, esse degustar te ajuda a harmonizar. E é isso que a gente faz aqui na Castalha, nas Mulheres do Vinho. A gente começa por aí. No meu método, a gente começa aprendendo a degustar com o objetivo
de harmonizar. É como se o degustar, pensa assim, o degustar fosse um veículo, tá? E o harmonizar fosse o ponto onde você quer chegar, é o teu destino, tá? Então, vamos pensar. Você quer chegar, eu vou pensar assim, vou te falar, vou falar internacional. Você quer chegar em Roma, você quer visitar Roma, na Itália. Todos os caminhos levam a Roma, não levam? Então, ó, você pode ir para Roma de barco, dá para ir de barco para Roma? Dá. Dá para ir de avião para Roma? Dá. Né? Dá para ir de carro para Roma? Bom, do Brasil tem que levar o carro no barco, né? Então é de barco que você está indo, então não vale. Mas vamos pensar que dá para você chegar a Roma do Brasil, né? De São Paulo, saindo de São Paulo. Como é que você vai chegar a Roma? Você precisa de um veículo, né? Dá para ir nadando? Não é muito conveniente. Mas assim, qual o seu veículo? Bom, o veículo mais rápido para você chegar a Roma é de avião, principalmente sem fazer escala. Pode ser que você pare num lugar, pare no outro, faça uma escala, você também chega, mas demora mais tempo. Qual o caminho mais direto? É pegar um avião e você desembarca lá no aeroporto de Roma e você está em Roma. Então, imagina que Roma é o nosso destino, né? É a nossa harmonização de pratos e vinhos, né? Ou de harmonização de vinhos com qualquer comida, de uma maneira simples e descomplicada. Se você quer ser simples e descomplicado, você não vai querer ir nadando de carro, fazendo muitas escalas. Você vai querer ir direto, rapidamente, lá para Roma e aproveitar Roma. Qual é o veículo para você chegar em Roma? No nosso caso aqui, se Roma é a harmonização, o veículo para você chegar lá é a degustação, é degustar vinhos. Se você aprende a degustar vinhos, automaticamente você aprende a degustar comidas também. Mas, Lília, eu já como. Qual a diferença entre comer e beber e degustar? Pois comer e beber você já faz todo dia, acho que 3, 4 vezes por dia. Você já come e já bebe, mas você presta atenção no que você está fazendo? Você faz com um método, com uma técnica? Você faz por passo a passo na ordem certa? Hã? Me responde aí no chat, amiga, se isso você faz. Eu acho que se você não for ainda, se você ainda não aprendeu a degustar, provavelmente você ainda está fazendo essa degustação genérica, né? Essa coisa do comer e beber. Eu não chamo nem de degustar isso, eu chamo de comer e beber. Por quê? Porque o degustar para a gente é um degustar numa ordem correta, de uma forma correta, para você poder sentir tudo que aquele alimento ou que aquele vinho está te proporcionando, poder sentir, ter uma opinião sobre ele e, principalmente, escolher pontos de conexão para você combinar pratos e vinhos. Porque harmonizar é isso, é combinar pratos e vinhos, mas é combinar de uma maneira aleatória? Não. Combinar encontrando pontos de conexão que vão juntar os dois para quê? Para você sentir o máximo prazer com os dois, para que os dois combinem e eles se transformem nessa simbiose, nessa alquimia, num terceiro elemento, né? Num elemento que vai te trazer muito mais prazer juntos do que separados, tá? Então, para a gente finalizar aqui, como é que eu ensino esse degustar com o objetivo de harmonizar vinhos com comidas de uma forma simples e descomplicada? Pois eu ensino assim. A gente trabalha aqui, né, com o primeiro pilar, que é a imersão do conhecimento, a imersão nos fundamentos. Nos fundamentos, no caso aqui eu estou falando dos aromas, a gente trabalha nos fundamentos dos vinhos, da degustação. Mas no caso dos aromas, né, estou fazendo esse recorte aqui, tá? Então, ó, no pilar imersão, a gente estuda os fundamentos dos aromas dos vinhos. De onde nascem esses aromas dos vinhos? Alguém colocou? Quem colocou? Ah, esse vinho está cheirando ameixa. Quem colocou ameixa no meu vinho? Ah, esse vinho está cheirando madeira. Quem colocou madeira? Está cheirando pimenta. Quem colocou pimenta no meu vinho? Ninguém colocou nada disso no seu vinho. Esses aromas nasceram do próprio vinho. Como isso aconteceu? A gente aprende nos nossos fundamentos dos aromas. Aprende também que tem 3 tipos de aromas dos vinhos: os primários, os secundários e os terciários. E cada um deles vão estar presentes aí em determinados tipos de vinho, e esses aromas primários, secundários e terciários, ao conhecer eles, a gente vai conseguir harmonizar de uma maneira muito mais simples e mais descomplicada. Se a gente não sabe isso, tudo fica bagunçado, fica tudo misturado. E a gente tem também como funciona o nosso nariz para a gente fazer o treino olfativo. Então, esse primeiro pilar é o pilar dos fundamentos, daquilo que você precisa saber para chegar lá, né? Agora, a gente tem o pilar sensorial.
Porque no pilar sensorial é onde a gente realmente começa a desenvolver os nossos sentidos para sentir esses aromas. E para desenvolver nossos sentidos, existe uma técnica. Além de existir uma técnica, existe uma ferramenta muito legal que a gente utiliza, que é a roda dos aromas dos vinhos. Isso ajuda muito a gente a abrir a nossa visão, inclusive a nossa despertar aquela nossa memória olfativa. A gente começa a ter uma referência de aromas. A gente tem famílias aromáticas, a gente tem subfamílias aromáticas. A gente começa a entender melhor todo esse universo dos aromas dos vinhos, né? E fazer essas conexões aromáticas aí com a comida. E olha só, quando eu falo dessa roda de aromas, e isso daqui é científico também, tá? Eu não inventei a roda de aromas, eu adaptei a nossa roda de aromas, que foi criada por essa professora de enologia da Universidade da Califórnia, a Ann Nobel. Né? Só podia ser uma mulher, né, para fazer essas coisas deliciosas. E ela criou a roda de aromas baseada nos aromas lá da Califórnia, dos vinhos da Califórnia, mas ela é adaptável aos aromas que a gente tem aqui no Brasil também, tá? Ela dividiu entre 11 famílias aromáticas, 83 descriptores de aromas. E aí, claro que existem mais de 800 aromas no vinho. Então, essa lista é só uma maneira de te ajudar a ativar seus aromas. Ai, mas esse aroma que eu estou sentindo nesse vinho não está na roda de aromas. Não tem problema, porque por isso mesmo a gente tem a família, a subfamília e o aroma. Né? Porque, como eu falei, a jabuticaba não está na lista da Ann Nobel. A Ann Nobel não era brasileira e acho que ela, não sei se ela já chupou jabuticaba alguma vez na vida dela. Mas não faz mal, tem outra fruta semelhante. Porque esses aromas, às vezes, para uns você vai identificar como cítrico, você pode identificar laranja como cítrico. Mas também o limão também tem essa pegada cítrica. Ou a mexerica, que é muito próximo da laranja. Entende? Então, assim, é muito interessante a gente trabalhar com esse conceito, e isso facilita muito a nossa vida, no sentido da gente começar a despertar o nosso sentido para a gente conseguir harmonizar nossos vinhos aí. E harmonizar com qualquer tipo de comida, porque as comidas também, a gente tem muitos tipos de comida, e elas vão harmonizar, sim, elas vão ter muitos tipos de aromas também, os temperos, a maneira de cozinhar, tudo isso desperta os aromas. E aí, mais uma coisa, é que quando você tem essa estrutura, que você começa a fazer as práticas, você começa a internalizar isso. Isso acontece no pilar 3, que é o pilar Castalha. O pilar Castalha é o pilar onde a gente se reúne, as alunas, a nossa comunidade das mulheres do vinho, a gente se reúne para praticar, para justamente praticar os conhecimentos teóricos e os conhecimentos sensoriais. Então, você não está sozinha praticando sem referência, sem feedback. Né? A gente tem feedback daquilo que a gente está sentindo. E quando a gente tem feedback, é muito curioso, que acontece muito isso. Você começa a praticar em grupo. Por que praticar em grupo é melhor? Primeiro, porque você tem um conhecimento coletivo, você divide esse conhecimento coletivo. Segundo, que você tem espelhamento, você tem o feedback de outras pessoas, de outras alunas, de outras mulheres, que ou estão sentindo a mesma coisa, ou de repente uma descobre um aroma e aí você fala, puxa, é mesmo, eu também, agora eu estou sentindo. Por quê? Porque, na verdade, uma despertou antes, né? Talvez porque ela tenha sentido mais vezes aquele aroma, mas ela acaba te despertando também. O feedback é importante. E estou eu lá dentro também, né, do Pilar Castalha, para ajudar você, para orientar você, para te fazer seguir também a metodologia, porque eu sei que vocês escapam de vez em quando e fazem na ordem inversa, não seguem a ordem, então a gente está sempre lá treinando essa ordem. A ordem aqui é muito importante, tá? A ordem de como fazer as coisas é muito importante. Então, assim, você tem que sentir os aromas primários, os secundários e os terciários. Já tá fácil, né? Mas eu sei que às vezes a gente se confunde, vai para o terciário primeiro, volta para o secundário. Então, é preciso ter o quê? Alguém para te guiar, para te orientar, para que você comece a praticar isso e cada vez mais você faça isso com desenvoltura. Né? E é essa a ideia, porque aí você vai harmonizar com desenvoltura também, com simplicidade, descomplicadamente. A gente explora nessa parte prática
a gente explora os aromas dos 6 tipos de vinhos que a gente estuda aqui dentro da Castanha. A gente estuda 6 tipos de vinho, tá? Os brancos, os rosés e os tintos, os espumantes, os fortificados e os de sobremesa. E todos eles têm seus aromas típicos, específicos, né? Cada um deles tem ali as suas questões por uvas, por regiões, por países, por estilos de vinho, né? E aí a gente já começa a mapear isso. E quando a gente está fazendo na prática, o que acontece? A gente aprende e não esquece mais. Porque quando a gente faz, a gente não esquece mais, né? Primeiro a gente olha fazer, eu ensino. Depois você faz, legal. Aí depois eu avalio, legal. Aí depois você volta a fazer e aí você mesmo se autoavalia. E aí a gente tem feedback geral. E é por isso que a gente consegue avançar e consegue harmonizar vinhos com comida na prática. E, ao mesmo tempo, além de harmonizar na prática, a gente consegue harmonizar de uma maneira fácil, de uma maneira simples, de uma maneira que não é nada snob, não é nada difícil, não é nada decorada, é realmente aquilo que você está sentindo naquele momento. Então, é uma maneira autêntica. Você começa a fazer a sua harmonização autêntica, uma harmonização para você, que você gosta. E quando você comenta essa harmonização com os seus amigos, com seus familiares, você consegue transmitir o que você está sentindo, eles também começam a se despertar para isso. E isso é muito gostoso. Isso acho que é uma parte muito, muito assim, acho que o que dá mais prazer para a gente também é isso, poder compartilhar esses momentos de harmonizar vinhos com comidas, né, dessa forma mais simples, descomplicada, através dos aromas com as pessoas que a gente ama. E por último, queria te dizer, né, claro que harmonizar vinhos não começa na boca. Percebe como não começa na boca? Eu sei que muitas mulheres também pensam que harmonizar é botar a comida junto com o vinho e pronto, né? E aí já está harmonizando ali naquele momento. Mas não, na verdade, ao harmonizar, ele começa muito antes. E quando ele começa antes, é quando você realmente consegue fazer essa harmonização de uma maneira mais simples, mais descomplicada, muito mais divertida, muito mais gostosa.